Corra, Querida Corra é um bom filme? Estou aqui para dizer que não só é um bom filme, como também é um filme necessário. Sobretudo em tempos de Red Pill, a gente pode entender esse filme como um exercício de empatia, sobretudo para com as mulheres. Ele é dirigido pela cineasta estadunidense Shanna Fast e a gente pode encontrá-lo no Amazon Prime, na seção de terror e suspense. Quando eu dei play, de fato, eu achei que fosse assistir alguma coisa de sobrenatural. Mas no fim das contas, eu vi que mesmo sem o elemento sobrenatural, esse filme não deixa de ser aterrorizante. Eu sei que muitas pessoas criticaram esse filme, mas eu tô aqui para convidar vocês para olhar esse filme por outro prisma. Corra, Querida Corra trabalha com imagens, movimentos de câmera, diálogos, cores, e por meio de uma narrativa fantasiosa acaba contando pra gente algo sobre nós mesmos, sobre a nossa sociedade. Então aí vai a minha crítica com alguns spoilers. No mês de março, no dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, a gente precisa falar sobre misoginia, patriarcado, machismo, que se fazem muito presentes ao longo da narrativa desse filme. E para a gente discutir esses elementos, a gente pode começar analisando alguns pontos do filme, como, por exemplo, o uso de verde e vermelho. O verde e o vermelho são duas cores complementares e opostas no círculo cromático. Eu achei muito acertada a escolha dessas cores, porque, sobretudo o vermelho, sempre foi associado às mulheres. Sempre, pelo menos aqui no Ocidente, né, remetem muito ao feminino, porque eles estão relacionados a amor, desejo, ardência, luxúria, sangue e, por que não dizer também, pecado. E falando em pecado, basta a gente lembrar que a Eva deu para o Adão o fruto proibido, apresentou Adão ao pecado. E normalmente a gente tem, para representar esse fruto proibido, uma maçã, que é vermelha. Falando em Adão e Eva, vocês se lembram que a salvação da Sherry era a primeira dama? Pois é, não sei se vocês estão acostumados ou estão sabendo dessa história que eu vou contar agora para vocês. A salvação da Sherry se chama Primeira Dama e existe uma narrativa que fala sobre a existência de uma primeira mulher antes de Eva. Seria a primeira dama do mundo, assim como Adão foi o primeiro homem. Essa primeira dama, essa primeira mulher, assim como Adão, ela teria sido feita do barro. O nome dela é Lilith. Porém, ela não teria aceitado ser submissa a Adão e por isso foi expulsa do paraíso, né? E hoje ela é representada como uma deusa dentro do paganismo. Em outras culturas ela é vista como um demônio, e a Lilith, né? Então ela é esse poder feminino da insubmissão, da vontade de mostrar-se igual, tal e qual os homens. Ora, por que não? Não somos todos do mesmo barro, né? Da mesma matéria? No filme, o horário 5:25 representa o momento em que o sol nasce, em que as coisas ficam às claras. E aí a gente tem que lembrar que todo agressor tem muito medo que as pessoas saibam quem ele é. No entanto, é muito importante que a gente denuncie ou que a gente se afaste minimamente de qualquer forma de agressão. E antes que venha um pessoal dizer, mas nem todo homem, né? Nem todo homem é um agressor. Eu quero contar que sim, eu sei que nem todo homem é um agressor. As pessoas sabem que não é todo homem no planeta que é um agressor.
Acontece que quando as pessoas falam que homens estão perseguindo, homens estão assediando, homens estão agredindo, homens estão matando suas companheiras, a gente sabe que não é todo homem. Só que se te incomoda mais uma fala geral em relação aos homens do que realmente os casos de assédio, perseguição, agressão e morte, talvez você tenha que rever os seus conceitos. A gente, primeiramente, acha que o Ethan caça a Sherry por causa da menstruação. Só que ao longo do filme nós vemos que o Ethan, ele caça a Sherry a qualquer momento em que ela sangre. E eu pergunto para vocês, por que será que a Sherry sangra? Ora, a Sherry sangra porque ela é humana. E se a gente for pensar que historicamente o patriarcado objetificou as mulheres, querendo tirar delas qualquer desejo, qualquer vontade, sem contar os direitos, realmente tratando as mulheres de uma maneira objetificada, uma mulher que ousa sangrar, que ousa ser humana, tal qual um homem, deve ser perseguida, castigada e, enfim, silenciada pelo machismo, pelo patriarcado. Afinal de contas, o patriarcado, o machismo e a misoginia, eles caçam e matam as mulheres. Eu não estou falando só de forma física, embora a gente tenha um número altíssimo de feminicídios, e a gente tem que olhar para isso sim, mas a gente consegue detectar esses elementos, né, em algumas relações, quando a gente percebe uma morte simbólica do feminino. Morre uma mulher, ou um pouco, ou parte de uma mulher, toda vez que ela não pode denunciar um episódio de assédio, toda vez que ela não pode usar determinada roupa, cor de batom, esmalte, ou tem as suas redes sociais controladas pelo parceiro, é obrigada a se afastar dos amigos ou da família. Essa morte ao feminino, ela ocorre entre as mulheres e ela também se vê na homofobia, quando percebemos que o homem que tem trejeitos femininos ou manifesta uma feminilidade, acaba recebendo ódio, né? Recebendo, enfim, uma total rejeição, reprovação e uma tentativa também de silenciamento por parte dessa sociedade patriarcal. Essa é a visão que eu tenho de Corra, Querida, Corra, muito positiva, por sinal. Acredito que algumas pessoas ainda ficaram se perguntando sobre os erros de continuidade, o tipo de monstro que o Ethan era, e por que de tantas repetições no filme. Eu quero dizer aqui que essas perguntas, esses comentários não cabem perto das mensagens que são transmitidas dentro da obra. Outra coisa importante da gente pensar é que esse filme é um terror social, e assim como o filme Mãe, que faz isso muito bem, traz realmente feridas da nossa sociedade, nossas falhas enquanto seres humanos, enquanto civilização. Quantas inconsistências do filme? Bom, se não são todas, acredito que muitas das inconsistências sejam propositais para sinalizar algum cenário, alguma situação que nem sempre nós percebemos no nosso cotidiano. De qualquer maneira, e por último, fica a minha pergunta para você. Você gostou do filme? Você se incomodou com a repetição de cenas da Sherry pedindo ajuda, sempre machucada, ninguém ajudando e quem tentava ajudar morria? Se você se incomodou com essas repetições, eu imagino que você também se incomode com as repetidas cenas de violência contra a mulher que nós vemos diariamente, em maior ou menor grau no nosso cotidiano, no jornal, nas notícias que nos chegam
pelas redes sociais? Ou será que você só se incomodou com isso no filme? Enfim, esse foi o Corra Querida Corra que eu assisti e gostei muito. E você?